Olá, mundo condominial. Meu nome é Wesley Nunes. E eu me chamo Marcelo Santos. Você é síndico, você é administrador, gestor de condomínio. Você já se pegou com... Até empresarial, né? Empresarial também. Você já Empresarial pegou também. com informações delicadas, informações de cadastro e não sabe a responsabilidade que isso tem? Você não tem ideia do quanto isso pode ser responsabilizado e você até pode sofrer punições por estar divulgando esse tipo de informação. Então, hoje, nesse programa, nós vamos conversar com uma especialista que, né, Marcelo? Especialista mesmo. Além disso tudo, é advogada. Então, tem que tomar muito cuidado com o que eu posso falar. Eu estou aqui com a Isabela Cardoso, da Condo Privacy. Ela é sócia e diretora jurídica. Não é isso? Acertei? Isso mesmo. Muito bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigada a vocês, né, pelo convite. É uma honra estar fazendo parte aqui desse incrível podcast de vocês. Legal. E a gente falar um pouquinho, né, sobre todas essas polêmicas que existem aí sobre a tem LGBT. polêmica, hein? Mas ela, eu acho que ela está sendo humilde. Tem mais coisas que ela pode falar dela. Né? Então conta mais um pouco sobre você. Bom, eu sou advogada condominial há 19 anos, né, atuante como advogada aí de partido então, em alguns já condomínios. nasceu formada, né? 19 anos. Foi ontem, né? Foi ontem. Terminou o ensino médio e já entrou, já virou advogada. E é isso, eu sou advogada há 19 anos já na área condominial aí, atuante. E surgiu aí em 2018 a oportunidade de estar trazendo para o meu nicho da advocacia condominial a LGPD. Foi quando a lei, né, veio aí para poder organizar essa bagunça que eram todos os dados aí pelo Brasil em si. Entendi. LGPD, Marcelo, significado? Lei Geral de Proteção de Dados. Eu fiz meu dever de casa. Que bom. Que bom que hoje você que vai fazer as perguntas. Sem problema. É um assunto que eu gosto muito e um assunto que está muito em voga, né? Antes de entrar no assunto de LGPD e tudo mais, eu sei que você também tem um evento que você faz. E muito bom. Que é muito bom, foi muito renomado esse ano, foi um sucesso. Eu queria que você falasse um pouco desse evento também. O evento foi incrível, né? O Marcelo, tive a honra de ter o Marcelo, a Valéria lá como nossos palestrantes também no evento. É o Sex Experience, né? Que teve o 2025 e agora teremos o 2026. Dia 13 de novembro, se eu não me engano, no Hotel Pestana também, novamente. Legal. Esse evento engloba, né, todo o mercado condominial, de nomes de pessoas renomadas e a comunidade expert em condomínios, onde temos aí a nossa CEO, a doutora Andréa Reschke, o qual ela é a fundadora, né, de toda essa comunidade, o qual eu tenho muita gratidão em fazer parte. E espero contar com vocês, né, em 2026. Estaremos lá, com lá. certeza. Então, na verdade, é um evento que traz síndicos para poder receber palestras e informações e conteúdo de especialistas do mundo condominial, é isso? Exatamente. A gente traz palestras, né, assim como também patrocinadores que têm a ver com aquele tema que a gente está dando ali nas palestras, enfim, e tudo do dia a dia condominial mesmo, bem na prática. CEX Experience. Isso, exatamente. E o Instagram também é esse? Comunidade Expert em Condomínios, SEX. Tá, beleza. Então vamos agora entrar no assunto principal, tá? Que é LGPD. LGPD, assim, tem pessoas que nem sabem o que é LGPD. Então vamos começar pelo básico, que é entender o propósito e o que rege a LGPD. Você pode me ajudar com isso? Sim, claro. E tem pessoas que até que trocam, né, essas sopas de letras, né, por muitas vezes. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Ela veio justamente para poder alinhar todos esses processos que temos no dia a dia, seja no mundo condominial, seja nas empresas que estão voltadas ao mundo condominial. Todo mundo que tem CNPJ tem que estar adequado à LGPD. E o que é estar adequado à LGPD? É estar ali de acordo com as nuances que são propostas dentro da lei para poder estabelecer processos internos como mapeamento, treinamentos, políticas, e assim você, dentro de um processo inteiro, você passa aí, por exemplo, dentro de um condomínio, a depender do condomínio, 12 meses para a gente completar um processo de adequação. Então, não é um processo tão simples como às vezes muitas pessoas falam, né? Está adequado à LGPD, é só eu ter ali uma política de privacidade. E não é. Na verdade, então, funciona como se fosse uma ISO, um ISO 9001, que vai ser certificado pelo aquilo dali, mas passa por todo um protocolo de implantação de atividades e de tarefas, de forma a tornar aquilo dali seguro
e coerente às normas que estão se prevalecendo, é isso? Eu não sei se dá para se comparar com uma ISO, tá? Tá. Mas, e nem tem certificado. Não, Não existe um Mas deveria, certificado. não você acha? Porque eu vejo também algumas pessoas no Instagram Vendendo certificados. Então, LGPD. síndico, se você está comprando certificado, você vai pagar 2 vezes. E Caramba. não existe certificado. Polêmica. Polêmica, a primeira. A primeira do dia. Não existe certificado para LGPD. Mas você não acha que deveria ter ou você não acha que não? Olha, eu não sei se deveria ou não, porque por muitas vezes as pessoas compram certificados e acham que aquilo dali está tudo bem e acham que não precisa fazer mais nada. Sim. Mas aí Entendeu? comprar certificado deixa de ser regular e passa a ser uma fraude. Mas assim, não existe nenhum documento que a pessoa fale, não, estou adequado. Como é que a pessoa determina no final que ela foi aprovada e passou por todas as implantações? Através de todos esses processos que a gente faz de forma interna. Que aí você faz o treinamento, você faz o mapeamento, você faz um levantamento de risco. Mas passa por uma auditoria, então. Passa Vocês fazem pela, uma auditoria. Exatamente, por uma auditoria interna Só não dentro emitem do um condomínio. certificado. Exatamente, até porque a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a agência reguladora da LGPD, ela não tem essa chancela. Não obriga, pra poder... né? Exatamente. Interessante. E aí, Marcelo? Então, vamos entrar já nessa área LGPD, né? Que é uma lei, né? Uma lei geral. Só que essa lei eu não vejo muito ser cumprida, né? Tanto nos condomínios quanto nas empresas. Essa lei passou a vigorar a partir de quando? Tá? Por que eu estou falando isso? Porque há alguns anos já escuto bastante a LGPD, lá na Europa já tem bastante anos, acho que a Espanha está muito avançada, há 10 anos já fala sobre isso. E por que ainda no Brasil ainda não vingou essa lei? Falta, de repente, as pessoas ainda não estão começando a receber os processos, a verdade é essa. Ou, de repente, falta de divulgação. Ou não ter empresas qualificadas igual a sua. Jeitinho brasileiro. Para fazer essa... Para fazer mesmo essa qualificação das empresas e dos condomínios. Marcelo, eu acho que é um mix, né? Além do jeitinho brasileiro, Sim. Eu acho que o Brasil sempre quando não bate ali no bolso, né? O brasileiro ele não se movimenta para poder estar de acordo com o que tem que ser feito. Isso não é só com a LGPD, né? A gente trabalha no mundo condominial, a gente sabe muito bem disso. Então, a LGPD ela é de 2018, para você ter ideia. Correto. Ela entrou em vigor em 2020, porque tivemos aí a questão da pandemia, e enquanto isso, teve essa vacância aí para poder dar o início efetivo para as empresas estarem adequadas. E é uma vergonha dizer que em 2026 a gente não tem muitos condomínios não estão adequados, muitos síndicos não veem a importância da adequação, assim como as empresas. Então, assim, eu não sei se não é uma falta de divulgação, porque divulgação até há. A gente tem aí dados sendo vazados todos os dias, né? Notícias, enfim, hoje em dia aí com a inteligência artificial, temos aí dentro dos condomínios, né, o reconhecimento facial e diversas outras maneiras que coletam dados. Então, assim, eu não acho que não seja uma falta de divulgação, mas também tem falta de profissionais qualificados para poder... Então, aí eu te perguntar, exatamente. Então, seria tão falta de empresas? Porque eu conheço só 2 empresas que trabalham com a sua expertise. Né? A gente trouxe até uma empresa aqui há um tempo atrás para falar sobre esse assunto. Bastante tempo atrás. Bastante. E a sua, que eu conheci em novembro. Eu até brinquei até com a sua sócia, estava do meu lado lá de São Paulo. Esqueci o nome dela. Doutora Márcia, Doutora Márcia, um abraço, doutora. Eu falei assim, cara, eu fiquei muito feliz de saber que existem outras empresas, porque assim, a minha preocupação é muito grande, porque eu até expliquei para ela no dia, uma pessoa, uma amiga, tinha me perguntado, eu falei assim, por que você não coloca no condomínio se é lei? Porque o que acontece? Num país que, na hora de fazer uma vistoria do veículo, fora do Detran, tem uma pessoa que aluga o pneu para a pessoa passar na vistoria, para poder estar adequado dentro da norma. É o jeitinho brasileiro. Não é, então, assim, eu acredito que tenha poucas empresas ainda também pelo fato disso, das pessoas estarem empurrando com a barriga e ainda não ter ainda ali uma multa, um processo, uma coisa... Mas o que acontece? São empresas unicórnios, são empresas que estão à frente do mercado, porque elas sabem da importância disso. Agora, eu não entendo como que um empresário hoje, em 2026, ainda não se sinta
responsável e responsabilizado por dados de terceiros. Eu né? vou além, você está falando de empresários. E quantas previsões hoje orçamentárias dentro do condomínio existe uma linha para falar sobre LGPD, para ter uma empresa, para fazer, resguardar, né, de futuros processos. Né? Você falou sobre coisas que a gente vai falar, Sim. portaria remota, câmeras de reconhecimento faciais, várias coisas que nós temos hoje no condomínio, e não existe dentro de uma previsão orçamentária um valor para pagamento para uma empresa, para dar aquela assessoria para o síndico. Então, assim, é uma coisa muito complicada. É muito bom você ter tocado nesse assunto. A gente sabe que aí nesse primeiro triênio a gente tem muita mudança de síndico, muitas assembleias acontecendo. E é importante o síndico colocar dentro da sua previsão orçamentária essa questão da LGPD. Porque não adianta você contratar uma empresa de portaria remota, de você contratar uma empresa de reconhecimento facial, sem antes você cuidar dos dados dos condôminos. Porque a maioria das empresas, como a gente falou aqui anteriormente, não estão adequadas. E uma parte do processo de adequação, quando a gente está fazendo ali o processo, a gente faz a análise de todos os contratos de prestadores de serviço, para poder resguardar o condomínio fazendo os aditivos contratuais. E aí a gente observa que empresas grandes no mercado não estão adequadas. A gente está falando de LGPD, que é uma lei. Né? A gente, no último episódio nosso, a gente falou sobre certificado do Corpo de Bombeiro, e 90% dos condomínios do Rio de Janeiro não tem certificação do Corpo de Bombeiro, que incêndio onde pode trazer. Ou estão atrasados, ou não tem, ou nunca tiveram. Ou nunca tiveram. E é por isso que a gente tem visto muitos problemas em condomínios pegando fogo aí. Exatamente. Né? Não só condomínios, mas também shoppings, né? Sim, shoppings. Exatamente. Tijuca, né? Trazendo até morte. Quais são os dados, agora eu vou entrar na parte assim, leiga mesmo, quais são os dados que precisam ser preservados? Porque eu sei que existem duas nomenclaturas de dados sensíveis e dados não sensíveis, algumas coisas assim. Mas quais são os dados que precisam ser resguardados e preservados pelo síndico ou pelo empresário? Todos os dados, tanto os comuns como os sensíveis, eles devem ser resguardados. Os dados que a gente tem que ter mais atenção são os dados sensíveis, né? O que são esses dados sensíveis? São dados que você não pode identificar outra pessoa, como, por exemplo, a coleta da facial, a biometria, né? A geolocalização, muita gente não sabe disso, tá? Sim. É considerado, acaba se transformando em um certo momento de um dado sensível, que a partir do momento que você tem um aplicativo ali do condomínio, que está ligado à sua geolocalização. Vamos supor que toda terça-feira o Marcelo vai para uma igreja católica, tá? E aí aquele fornecedor ali sabe que toda terça-feira o Marcelo está indo para uma igreja católica. A religião é considerada um dado sensível, por exemplo. Não foi você, Wesley, que chegou, se não me engano, um dos nossos episódios, que a gente estava falando sobre seguradora, sobre essas empresas, essas cooperativas, né? Que a gente falou que estavam vendendo para o jogador. Na verdade, foi uma coleta de informações que o antigo jornalista falecido hoje em dia, que foi uma inspiração para mim, Ricardo Boechat, que é uma grande inspiração, eu admiro muito o trabalho que ele fez durante a sua jornada, que ele fez uma pesquisa falando que cooperativas de seguradoras pegavam esses dados de informação da hora que a pessoa... Do rastreamento que tinha no carro? A anamnese inicial, que hora você sai para trabalhar, que hora você volta, seu carro fica na garagem, mora sozinho. Ele pegava todos esses dados e comercializava com pessoas que estavam interessadas em bandidos que queriam roubar carro, ou com outros asseguradores. Ele pegava esses dados e comercializava de uma forma a colocar em risco essas pessoas em troca de dinheiro. Entendi. Eu lembro dessa situação. É muito Brasil, complicado, né, doutora? É bastante complicado, né? Porque o que acontece? A partir do momento que você tem ali um tag, né? Que hoje em dia você compra na Shopee, verdade. R$10 um tag, qualquer um consegue ser rastreável. Né? Então, essa questão de rastreabilidade fere completamente, né, a privacidade e está invadindo aí uma questão de segurança, né? Até segurança pública, né? Vamos dizer assim. Claro. Porque como é que você está dentro de um ambiente que você trata com um terceiro e aquele terceiro já tem toda a sua informação, aonde você está, aonde você deixa de estar, dando ali, entregando o ouro para o bandido. Então, assim, a LGPD está presente em todo momento. Assim como
essa empresa de carro fazia isso, Sim. a gente aqui do lado da farmácia, a gente entrega nosso CPF e todo mundo sabe o que a gente está comprando ou deixando de comprar. Para que a farmácia pede o CPF? Eu também não estava entendendo. Por muitas vezes você vai olhar ali, a finalidade que eles dizem é o desconto, mas você olha, às vezes, por muitas vezes, nem o desconto entra. É verdade. Então, serve para a venda de dados para empresas de planos de saúde, mais tarde vai te negar lá o hospital que você vai precisar, porque você usou aquele remédio por um grande período e você não sabe que essa informação já foi passada. Caramba, nunca tinha pensado nisso. Não vou passar meu CPF na farmácia. Não faça isso. Não vou fazer então, mais. quando a gente fala sobre divulgar informações, e a senhora brilhantemente falou que qualquer informação, né, ela é uma informação que não deve ser divulgada, só para as pessoas de casa, os empresários, os sítios contextualizarem isso de forma melhor. Automaticamente, se você pegar os dados de um morador, os dados de um conjunto de moradores, seja qual for, ou de clientes, e ele comercializar, vender ou deixar aquilo dali vazar de alguma forma, ou utilizar de forma a distribuir aquilo dali para outras pessoas, isso é um vazamento de informação que não deve ocorrer. E é isso que a LGPD previne. Exatamente, é isso que a LGPD veio para prevenir, né? Entendi. E é um crime. É um crime, né? Se tem aí, no caso, acaba sendo um crime, né? A LGPD trouxe as suas punições, tá? Temos aí advertências, multas de 2%, né, do faturamento bruto aí do condomínio, podendo chegar até 50 milhões de reais em uma única multa. Caramba. Então, assim, é uma coisa que o síndico realmente tem que parar e pensar, será que vale a pena? A questão do vazamento, você está ali com um porteiro, tá, que recebeu aquele dado ali ou aconteceu. Posso citar um caso que aconteceu? Pode. Teve um problema sério em Santos, tá? O qual tinham 2 funcionários de empresa elétrica circulando o condomínio, mas não estavam uniformizados, tá? E aí o porteiro achou aquela atitude estranha e tem aquela televisão que fica filmando tudo ali em tempo real, e ele com o celular começou a filmar aquelas 2 pessoas e passou para o grupo do condomínio. Olha, tem ladrão rondando aqui. Ladrão. E aí, com isso, os condôminos entraram em contato com a polícia, enfim, vieram os policiais, apreenderam os caras, porque até os caras se explicarem, esses caras chegaram a ser presos, tá? E, posteriormente, resumindo o assunto, o condomínio foi condenado em R$20 mil numa ação regressa que os funcionários entraram. Deixa eu fazer uma pergunta. Primeiro, se ele era porteiro, como que essas 2 pessoas entraram no condomínio e ele não sabia quem era? Pois provavelmente, assim, eu não sei a fundo como o acontecimento. Entrou, mas a questão aqui, né, é o vazamento de dado que ocorreu partindo do porteiro com uma filmagem passada num grupo de WhatsApp, que né? A gente sabe aqui que é o calcanhar de Aquiles em muitos condomínios. Tinha que ser banido, eu acho que é o maior de todos. Tinha que ser banido o grupo de WhatsApp em um condomínio, né? Então, doutora, a gente está falando... Marcelo gosta de grupo de WhatsApp, não? Isso é sucursal do inferno. Rapaz, a gente não entra em nenhum grupo de condomínio. A gente cria linha de transmissão para a gente passar as informações e acabou. Porque mas não adianta. É o que eu indico, Marcelo. É aquela linha realmente de transmissão. E só você ali pode falar, imagina ninguém, que senão vira. Ainda aí a pessoa fala que é ditadura. Fala que é ditadura ainda. Falei. A gente está falando de... eu vou trazer para condominial, né, por ser síndico, e o nosso tema aqui é o Lamundo Condominial, mas empresarial também. Né? O síndico hoje, até pelas últimos dados do Secov, hoje nós somos já 40%, né, dos condomínios hoje do Rio de Janeiro, 40% são síndicos profissionais. Né? Então, existe um número muito grande. Eu acredito que daqui a uns 3 anos... Tem um número de quantidade de síndicos no Rio de Janeiro? Não tem. Não tem. É uma outra coisa que a gente fala. Tito, tenta achar esse número aí pra gente, fazendo um favor. Achar o número de síndicos cadastrados hoje no Rio de Janeiro? Então, os síndicos profissionais, normalmente, eles não ficam ali no dia a dia dentro do condomínio. Normalmente, você trabalha por... um dia, uma visita, ou 40 horas semanais, alguma coisa assim. Mas, de qualquer maneira, você não fica ali no dia a dia. E o empresário também não. Às vezes o cara tem 3, 4 empresas, você não tem como estar em 4 empresas ao mesmo tempo. Né?
Então, ele não fica diretamente responsável por esses dados sensíveis e os não sensíveis. Só que dentro também das empresas e dentro dos condomínios, a gente também não tem um DPO, né? Então a pergunta é exatamente essa. Hoje, qual é o que você acha dos condomínios hoje, né? Fazer são cursos, né? Para DPO, para que o síndico não fique só refém. Né? Porque os dados estão ali, você não sabe quem vai ser a pessoa responsável por aqueles dados. E sim, a gente fala assim, ó, você vai ser o responsável, você vai ser aquela pessoa que só você vai ter essas informações. Como que se faz hoje para a gente educar, não, fazer a gente deixar aquela pessoa informada? Existe essa profissão de PO ou é um treinamento que a gente faz para um funcionário dentro de um condomínio ou dentro de uma empresa? Sim, o que acontece? O DPO que é o nosso encarregado de dados, Sim. tá? O DPO veio Data Protection Office, Sim. que veio lá da Europa com essa denominação, e aqui a gente tem o encarregado de dados. Sim. O encarregado de dados é uma das obrigações, tá, perante a lei para você estar adequado ao LGPD. Correto. E quem é essa figura? Essa figura ela faz a ligação direta com a ANPD, né, que Sim. é a Agência Nacional de Proteção de Dados, com o titular de dados e com o controlador de dados, ou seja, o síndico. Havendo qualquer questionamento ali, você tem um prazo, né, de até 72 horas para poder responder àquela pessoa. Ah, eu quero a câmera, eu quero as imagens da câmera, porque aconteceu uma briga com o meu filho dentro do condomínio. Sim. Como é que o síndico vai se posicionar quanto a isso se ele não tem esse encarregado de dados ou se tem uma empresa especializada para isso? Sim. Marcelo, eu não indico assim o síndico fazer um curso para poder ser DPO, tá? Nem um síndico, nem um empresário. Sabe por quê, Marcelo? Porque não envolve só respostas. Sim. E a LGPD, ela acaba sendo multidisciplinar. Você não precisa só saber a lei, você tem que saber N leis relacionadas àquilo e até a questão da segurança da informação. É um treinamento muito específico, né? Então, tem que ser uma pessoa realmente especializada para isso e treinada para isso. Lá na empresa, por exemplo, nos nossos projetos de adequação, a gente já inclui, durante esse período de 12 meses, a figura do DPO. Ah, legal. Entendeu? Esse é um diferencial muito grande, até mesmo da Condoprivacy, porque por muitas vezes as pessoas colocam esse DPO, esse encarregado de dados, à parte, né, no contrato. Sim. E a gente já acompanha desde o início do processo, porque no início do processo pode acontecer problema. Pode. Né? E não ter ali essa pessoa responsável dentro daquele processo. Então, a gente acompanha durante esses 12 meses, né, como encarregado, e depois fica a critério do síndico, né, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não acaba ali nos 12 meses. Sim. Dados novos vêm chegando, empresas novas vêm chegando, e aí esse DPO tem que estar ali. Vamos fazer uma atividade com ela? Vamos. Vamos lá. Você fala o setor do condomínio, e ela vai falar o seguinte para você. Nesse setor, a preocupação com os dados são nisso. Por exemplo, portaria. Não, tem que se preocupar com isso. Aí eu vou perguntar, qual atitude que deve ser tomada para fazer a prevenção? E a gente vai mais ou menos ensinar o pessoal de casa qual é a importância disso para que as pessoas comecem a se atentar. Vamos lá? Vamos lá. Fala o setor. Primeiro, eu acho o porteiro, né? Portaria, acho que é o principal. Quais atitudes, quais são os dados que pode acontecer ali e que ele tem que se preocupar? Então, na portaria é a entrada principal, né, de todos os dados. Aquele porteiro ali, principalmente, eu falo treinamento. Porque a partir do momento que o porteiro ali, o funcionário, tem aquele treinamento, o síndico pode cobrar daquele porteiro porque ele treinou. E também ter uma política de privacidade inicialmente fixada na portaria. Aquela política, se o porteiro tiver dúvida, ele falou assim, olha, senhora, eu estou coletando isso aqui, mas a pessoa pergunta por quê? E ele engasgar e não souber responder, senhora, faz o favor, dá uma lidinha ali, aponta o QR Code e lê a política de privacidade, porque é exigência do condomínio. Nessa portaria, então, existem dados, por exemplo, CPF, nome, quais são os dados que passam ali pela portaria que são perigosos? Olha, que os precisariam dados ser protegidos. Vai depender da portaria, né? Porque tem portaria que agora faz a coleta do reconhecimento facial. Então, mas uma portaria convencional... A convencional, que geralmente a gente tem aí, pede o CPF, né? A identidade, são considerados dados comuns. Tem a finalidade, o condomínio não está proibido, né? E acho que isso é um ponto importante mas a gente devem ser previstos, né? Dentro dessa coleta de informações
que devem ser tratadas, né? Exato. Tudo quanto é dado que entrar, ele tem que ser tratado. Beleza. Entendeu? Próximo setor. Acho administrativo, onde ele recolhe todos esses dados, né? Recebe isso. Entrou um morador novo, ele é obrigado a deixar todas as informações lá. Inclusive telefone, Às vezes o contrato de aluguel, que ali tem todas as informações. mesma coisa? Sim, a mesma coisa, a minimização dos dados, né? O contrato de aluguel, por exemplo. Sim, Para que o síndico precisa, a administradora precisa ter ali todo o contrato de aluguel. sim. Com todas as informações que tem ali, de o quanto a pessoa pagou, dados bancários, não tem essa necessidade. A finalidade ali, a necessidade do síndico é apenas o nome, CPF, E o prazo do contrato? o prazo do contrato e um telefone, um e-mail. Sim. Mais nada. Nesse caso, então, você acha... Desculpa, a senhora. Porque é doutora, antes de falar doutora. A doutora acha que deveriam ser pedidos menos informações ou pede-se a informação toda, como se hoje é praticado, e se previne E mais devolve na ela? hora. Pega o documento original, Avalia anota e devolve. tudo e devolve o documento? Sim, Certo, seria isso? o que eu faço, tá? O que eu indico dentro dos condomínios? A gente tem uma ficha Sim. e nessa ficha o proprietário fica responsável de preencher todos os dados do inquilino, né? Sim. Ali dele, para ele passar para a Ficha administração. ou aplicativo, né? Ou Depende. aplicativo, Ou aplicativo, que o condomínio é. se tiver. Exato. E uma empresa? Porque a gente falou até agora em condomínio, agora vou falar em empresa. A empresa em si. Não, mas deixa eu falar mais tem um. mais Acho que um tem setor? mais um. Tem mais Qual é um. o setor? Guardião de piscina. É. Às vezes o cara tá ali, o cara tá fingindo que tá com o celular, ele tá filmando as mulheres de biquíni, posicionamentos ali Mas aí dentro. tem que tomar uma surra no LGPD. Mas e o cara daqui a pouco vaza. Já teve situações de o cara vazar informação. Teve um condomínio nosso que o morador, ele falou assim, Marcelo, tem 2 horas da manhã, e mostrou, buscou a filmagem e falou assim, ó, tinha 2 caras se beijando, dentro do elevador 2 horas da manhã. Aí eu falei, primeira coisa, como que você estava 2 horas da manhã acordado? E segundo, como você conseguiu fazer o backup? Ele tinha o ao vivo. E eu descobri que todos no condomínio tinham esse ao vivo. Isso é permitido também? Olha, Marcelo, eu não acho que deveria ser permitida, mas a Sim. gente sabe que no dia a dia acontece muito isso, né? Quando a gente passa pelo projeto de adequação ali, Sim. né? E educação também para o condomínio, para os síndicos, é uma das coisas que a gente logo auxilia em cortar. Por quê? Porque vira o Big Brother, Sim. né? É. E aí, a partir disso, a possibilidade de haver vazamentos de dados tem que ser tudo logado, né? Eu acho que tem que ser segmentado. Sim. Você, zelador, você vai ficar responsável aqui por visualizar as câmeras. Só você tem o log aí e eu como síndico. Sim. Então, se ocorrer alguma coisa, algum incidente, é muito mais fácil de você localizar quem logou, quem acessou, né? Do que se todos dentro de um Verdade. condomínio tiverem Sim. acesso. Pensando aqui. Mas antes de você entrar, tem mais uma. Que meu Deus eu vou do céu. deixar a bola quicando, tá? Vou deixar a bola assim. E o síndico? Qual o dever do síndico nessa situação dentro do condomínio? O dever do síndico é sempre proteger o condomínio, né, Marcelo? Até porque ele tem responsabilidade civil e criminal. E de preferência contratar? Um advogado, né? Então, E um uma empresa, especialista e uma especialista, uma empresa em séria do LGPD. LGPD, como né? sempre, então, a culpa é do síndico. É culpa do É. síndico. É. Olha só, digamos que o síndico, então, ele é um síndico muito informado, muito coerente, muito responsável nas suas atividades, como o Marcelo e todos os síndicos já chamar, não é puxando o saco, eu sei que são. É. Mas aí ele decide contratar uma empresa de portaria, qual é o nome? Acesso remoto. Portaria remota. Portaria remota. E ali tem dados, acho que deve ser onde coleta-se mais dados sensíveis, são nessa portaria. Coleta facial, identificação, CPF. CPF, tem vários dados ali que rege dali, até para identificação direta, tem o telefone do inquilino também e tal. Só que não existe, como você disse, uma certificação. Como é que eu, síndico, posso contratar uma empresa e ter certeza que ela está adequada às normas de LGPD? Olha, a gente está com um condomínio, vou dar um exemplo agora de um condomínio recente que a gente pegou na Tijuca. E dar parabéns até para a síndica desse condomínio.
porque ela está trocando, né, de várias empresas que ela não está satisfeita, inclusive portaria remota, câmeras, enfim. A gente começou o projeto de adequação dela agora. E a primeira coisa, o projeto tem seu cronograma, né? E a primeira coisa que a gente está vendo são realmente os contratos. Por quê? De forma prévia, a gente está analisando aqueles contratos que ela está verificando para a contratação, para verificar se realmente aquela empresa é adequada ou não. Por quê? A gente consegue ter essa base, até mesmo através de um questionário específico que a empresa faz para as outras empresas que estão sendo contratadas. E através desse questionário, a gente tem ali o nosso risco, né, de saber se realmente a empresa está ou não, pelas respostas. Entendi. Então, o que é indicado ao síndico antes de contratar a empresa? Se a empresa já estiver lá há muitos anos e o síndico estiver satisfeito, a gente faz um aditivo contratual daquele contrato com aquela empresa para poder resguardar o condomínio. Entendi. Porque se caso, e óbvio, né, a orientação ao síndico é, olha, síndico, essa empresa aqui não está adequada, você realmente quer continuar com ela, a gente pode fazer o aditivo, mas você está correndo risco. Entendi. Então, entendeu? Mesmo não havendo uma certificação, existem métodos que podem, através de questionários e perguntas, que podem levar a entender se aquela empresa ela passou por uma avaliação e por um treinamento de LGPD ou não. Exatamente, isso. Até porque, o que eu mais vejo em contratos são cláusulas assim, simples, dizendo estou adequado ao LGPD, e não é só isso, não é só ter uma cláusula, entendeu? Então, quando você vai conversando com a empresa, e como a gente está nesse ramo já tem há 5 anos aqui com a Condo Privacy, você vai se assustando, porque são empresas grandes, de grande nome no mercado, que não estão adequadas. Qualquer dado é sensível. Por exemplo, só o nome da pessoa, sem o CPF, ou só o nome sem o telefone, nome sem e-mail, nome sem idade. Só o nome da pessoa completo já é um dado que deve ser protegido? Já é um dado que deve ser protegido. Apesar dele não ser sensível, o nome é tratado como um dado comum, tá? Assim como o CPF, assim como a identidade, mas ele deve ser protegido da mesma forma que o dado sensível também é protegido. A diferença só é que o dado sensível, as penalidades são muito maiores e as consequências também, né? Do que se você perder um pendrive lá com toda a facial do seu condomínio, você imagina o que pode acontecer. Verdade, complicado. O recebimento de mercadorias normalmente vem informações ali na própria caixa ali. E esse recebimento de documentos e de encomendas passa por nenhum tipo de tratamento depois que ela entra. E fica exposta ali as informações. Como deveria ser tratado esse setor de recebimento de encomendas, já que às vezes na própria caixa de recebimento vem informações tão específicas da pessoa? É aquilo, é o que eu falei anteriormente relativo à administração. Aquele que fica cuidando das câmeras é a mesma coisa, é segmentar aquela pessoa que vai cuidar daquele produto chegando, né? E hoje em dia tem outras questões, né, que a gente consegue fazer relativo ao recebimento de encomendas, o qual tem muitas portarias que não estão recebendo, né, que faz o condômino descer e poder pegar. Mas, de qualquer forma, aquele porteiro que está ali vai ter aquela prévia visualização. Visualizar também estar captando, né, de uma certa forma, o dado que está ali. Doutora, a gente fala sempre na teoria sobre não poder, não fazer, mas na prática já deve ter ocorrido esse vazamento de informações e deve ter tido algum tipo de ação, algum problema muito sério com isso. Tem algum caso para contar para a gente de vazamento de informações que ocorreram e que aquilo ali prejudicou um grupo de pessoas, para que agora não só o síndico, mas que o morador que está assistindo agora, ele vai assim, caramba, eu nunca me preocupei com isso. Será que meu síndico se preocupa? E ele vai lá no síndico dele agora e cobre. Ih, Marcelo, vão te cobrar. Não tem problema. Mas vão lá, vão cobrar o síndico, ó, você tá fazendo isso? Porque, ó, eu não quero que meus dados, ó, já aconteceu, ó, a doutora falou, tal lugar que aconteceu isso, isso e isso. Eu não quero que aconteça comigo. Então já aconteceram casos, me conta um caso pelo menos. Já acontece de forma recorrente. É mesmo? Né? Caramba. O judiciário, eu costumo dizer que antigamente a gente tinha o problema do consumidor, Sim. né?
E aí o judiciário acabou a gente tendo várias varas de consumidores para poder tratar desse assunto específico. Daqui a um tempo isso vai acontecer com a LGPD. Entendi. Porque quem mais questiona são os titulares de dados, que são os condôminos, os visitantes. Então, são diversos casos que já ocorreram de vazamentos de dados. Vazamento em grupo de WhatsApp. No início do ano, eu recebi um caso de consultoria exatamente referente ao vazamento de dados de uma imagem que foi posta no grupo de WhatsApp pelo síndico de Perigoso. uma criança que estava brincando ali na área comum e que aconteceu um acidente ali que o síndico postou no grupo de WhatsApp. A mãe, revoltada com a situação, falou assim, ele poderia ter exposto a minha filha da forma que ele expôs? E dado de criança e adolescente é considerado dado sensível. Caramba. Então, assim, o que eu fiz, né? Eu tive que notificar o síndico em relação a essa questão e ela está querendo ir à frente com essa situação, porque ela se sentiu invadida, exposta, a filha dela exposta, não tinha necessidade nenhuma do síndico ter feito isso e não pode fazer isso. Sim. Entendi. Então, se uma criança, por exemplo, estiver fazendo alguma coisa, mesmo com a negligência dos pais, mas estiver depredando alguma coisa, o síndico não pode pegar aquele vídeo, aquela informação e divulgar no grupo. Ele tem que alertar diretamente ao pai. Jamais. Para que fazer não uma notificação ao responsável. individual. Ao responsável. Entendi. Não Ao coletivo. responsável. Entendi. Porque o que aquele grupo Tem a vai ver com auxiliar o síndico? O que ele tem a ver com isso? Só expor. E Mais aquele nada. grupo que está ali pode muito bem pegar aquela imagem e repassar para outros, e aí já Sim. era, está na rede. Vamos para preços. É um tipo de serviço caro essa certificação? Meu Deus, eu cismei com certificação. Essa adequação é um serviço caro? Olha, a adequação não é caro, né? Ela é um investimento. Eu Sim. costumo dizer que ela não é um custo, é um investimento. A gente na empresa, assim, a gente tem diversos planos, né? Porque a gente sabe que tem Condomínios maiores, condomínios maiores, menores. Não dizendo, Marcelo, que de repente os menores vão dar para a gente menos trabalho, tá? Sim. A gente tem Ei, condomínio Eu sou menor síndico e sei disso. que dá muito mais trabalho para a gente em relação, porque é muito mais informatizado, Sim. enfim. Então, toda essa análise, né, é feita quando a gente faz um levantamento daquele condomínio. O que você capta ali? Quantos funcionários, quantos prestadores de serviços, né? Você tem muita coleta de dados sensível, como biometria, reconhecimento facial, a portaria remota, enfim. Então, depende de cada condomínio. Mas vamos falar em média, né? Vamos falar efetivamente de valor. Como a gente faz um projeto de 12 meses, sai isso aqui para o Sim. condomínio, né? Então, para o condomínio estar protegido, né, dentro daquela seara ali, que é uma lei federal, com princípio constitucional que tem que ser cumprida, Perfeito. Sim. é nada. Sim, Então, um condomínio, vamos dizer, um condomínio aí que a gente tem de, no máximo, 40, 50 unidades, gira em torno, em média, de um salário mínimo por mês. Lembrando também que, Entendeu? independente do tamanho do condomínio, as responsabilidades são as mesmas, né? Exatamente. Não é porque são 6 unidades Exatamente. ou 900 unidades que a Exatamente. responsabilidade do síndico muda. Exatamente. Ele tem que ser responsável da mesma forma. Exatamente, Tá. exatamente. Quando nós falamos de responsabilidade, nós pensamos no crime que é essa divulgação de informações, nós, junto com isso tudo, pensamos nos reveses que isso pode ocorrer para a pessoa. Esse tipo de informação agora, para o morador, o que esse vazamento de informação pode prejudicar na vida do morador? Você imagina, você pode abrir conta em banco com reconhecimento facial. Verdade. Porque qualquer foto que pega aí sua no Instagram, eles já estão conseguindo conseguir ler a face da pessoa. Então, não só falando, né, ao ponto do reconhecimento facial ou a biometria. Comprar coisas. Exatamente. Eu toco nesse ponto porque é um ponto muito sensível e que os condomínios não estão se atentando a isso. Estão querendo colocar a tecnologia em primeiro lugar sem pensar nos dados que vão ser coletados ali naquela empresa que não está nem adequado. Você não sabe nem como está sendo armazenado aqueles dados todos. Está anotado no papel de pão, né? Exatamente. Mas deixa eu fazer uma pergunta técnica. Quando a gente fala facial, portaria remota, a gente contrata empresas, né?
E, a princípio, são empresas idôneas no mercado. A gente não vai contratar com a empresa, qualquer empresa, para você colocar um produto desse dentro do seu condomínio. Você também não acha que as próprias empresas não deveriam falar assim, ó, a gente vai colocar essa biometria aqui, a gente vai colocar essa facial, a gente vai colocar... Mas era bom você já começar... Porque a gente está falando de síntese profissional, mas existem os síntecos orgânicos que, de repente, não tem essa ideia do que até que significa LGPD para dentro do condomínio. Também de ter um trabalho de conscientização das empresas que trabalham também dentro do condomínio. Falar assim, como que vocês estão ficando com esses dados? Vocês estão deixando... Quem é responsável aqui? Vocês estão de DPO? E ter essa parte também de informação? Com certeza, Marcelo. Além, né, de ser a obrigação deles já estarem adequados em relação à questão da LGPD, eles deveriam, sim. Mas aí que você pega, se a pessoa não passa essa informação, é porque realmente ela não vê também aquilo como de repente necessário e não tem. Então, esse é o ponto. Você de casa que está assistindo nosso programa hoje, eu quero que você responda uma pergunta para mim. Você está entendendo a importância do resguardo e da proteção dos dados que circulam dentro do seu condomínio? Você, síndico, já tomou alguma atitude? Você, morador, já cobrou o seu síndico disso? Você, empresário, se preocupa com os dados do seu cliente da forma correta, justa, ética, suficiente para proteger o seu cliente? Todos vocês que estão agora pensando se vocês estão fazendo isso, deixe uma curtida nesse vídeo. Eu tenho certeza que esse assunto está sendo muito relevante, não só para vocês, como se vocês compartilharem e seguir nosso canal, vão ter dicas como essa e muitas outras. Lembrando sempre que nossos patrocinadores são empresas que nós confiamos, são empresas idôneas e que se responsabilizam diretamente com todas as informações que são prestadas a ela. Por isso que nós sempre estamos do lado dessas empresas e que elas também resguardam o nosso serviço. Assim como a W Foster, assim como a Chamar, assim como todas as empresas que são nossos parceiros, são empresas que se preocupam com você, morador, com você, empresário, e com você, síndico. Vou continuar nosso programa e não deixe de curtir e deixar o seu... E se inscrever, seu like. Seu like, se inscrever e deixar um comentário. Olha só, eu protejo meus moradores. Isso aí. Vamos lá, Isabela. A gente já teve um panorama muito grande sobre isso agora. Eu que sou leigo nesse assunto, assim, eu tenho pessoas dentro da minha empresa que elas se preocupam com isso porque os dados não circulam por todos os setores. Sim. Dados circulam por alguns setores e outros estão livres desse tipo de informação. Mas às vezes a pessoa ainda não enxerga que ela tem essas informações. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu só peguei o telefone só do WhatsApp para poder mandar dados pro meu... É um grupinho de WhatsApp só que isso também tem informação sensível. Com certeza. Como que a pessoa faz? Porque esses dados são comercializados, a pessoa pode vender esses dados, empresas compram esses dados, ou eles simplesmente buscam esses dados de forma mais rápida para poder utilizar eles de forma incorreta. Eu vou te responder com uma outra pergunta. Quantas vezes você não foi incluído dentro de um grupo de WhatsApp sem você querer estar? E telemarketing, que eu odeio quando fica me ligando, telemarketing de banco, que eu nunca nem tive conta. Acho que todo mundo passa por isso, né? A LGPD veio justamente para isso, para poder frear, né? Essa venda de dados desenfreada que a gente tem aí, onde muitas pessoas têm os nossos contatos sem a gente ter dado, né? E foi um ponto importante até você falar em grupos de WhatsApp, porque dentro do grupo de WhatsApp você tem ali o número do teu telefone, onde qualquer um pode pegar aquele telefone. Quando o síndico cria o grupo de WhatsApp somente para administração, somente para comunicação, o síndico pediu antes o consentimento de todos os condôminos que estão ali para saber se ele quer ou não participar daquela linha de transmissão? Sim. Porque às vezes tem um vizinho que tem desavença com o outro, olha, peguei aqui o número dele. Por isso, quando a gente entra no condomínio, a gente cria, fala assim, ó, bota um QR Code para que todas as pessoas que queiram entrar no grupo de transmissão, as pessoas por livre e espontânea vontade, entrem no grupo. Mas, Marcelo, você é um síndico diferenciado, né, Marcelo? Aí não conta, né? Aí, Eu também acho assim, você pegar os dados, né? Ah, você quer entrar? Não entra no grupo. As pessoas que quiserem entrar na nossa linha de transmissão, às vezes a pessoa pensa assim, mas eu não recebi essa informação. Mas você está no grupo da Chamar?
Você está no grupo? Não estou. Faça então o QR Code aqui, está lá no seu elevador, é só você entrar que você vai receber as informações. Então a gente joga essa responsabilidade para o morador. Porque aí você pega aquele consentimento tácito do morador. Sim. Ele está entrando ali porque ele quer, porque ele apontou o QR Code e ele quer estar naquele grupo. Mas não é nem que você joga a responsabilidade, é que você dá a ele o direito de escolher se ele quer ou não. Exatamente. Mas eu estou achando que agora a gente tem que entrar nas polêmicas, né? Pensa na sua polêmica. Eu já estou em várias polêmicas. Não, pensa na sua polêmica, que eu vou fazer duas perguntas a ela pessoais. Sim. E enquanto isso, você vai elaborando sua polêmica para poder ficar bem pesada mesmo. Sim. Eu queria saber, Isabela, doutora Isabela, esquece o doutor, agora é a Isabela. Quem é a Isabela por trás da empresa? Quem é a pessoa Isabela? Me conta um pouco sobre você. A Isabela é uma pessoa família, determinada, que adora viajar. Que legal. E eu acho que meu maior hobby, né? Quem não gosta, né? Mas sou focada, assim, vamos dizer, 100% no meu trabalho, dedicada. Sou uma pessoa amiga, que aquele que cola comigo e me vê... Por muitas vezes, muitos me acham metida, tá? Meu primeiro semblante é... Nossa, eu tenho sempre a surpresa. As pessoas que me conhecem sempre têm a surpresa, assim, nossa, eu não imaginava que você era assim. Você tem cara de antipática, você não fala com ninguém. Eu tenho cara de antipática, mas eu sou mesmo, então... Mas é verdade. Mas eu sou mesmo, então eu não ligo, não. E eu causo, às vezes, essa surpresa nas pessoas em relação a essa questão. Mas a Isabela não é nada antipática, a Isabela é só aquela que é um pouco mais fechada, né? Posso até ser, mas que é na dela. Mas adoro fazer amigos, Filhos, enfim. música, hobbies. Tenho um filho que vai fazer 8 anos, é a minha razão, né? Sou casada. Legal. Então a minha família é a minha base. Hobby é viajar. O hobby é viajar. Viagens, gosta Deixa meu marido quase louco. É mesmo? Se eu pudesse, eu tava todo final de semana em um lugar diferente. É a melhor coisa. Que legal. Eu ia ser muito indelicado eu perguntar quais viagens que era mais... Mas eu vou perguntar. Qual viagem você mais gostou de fazer? Eu sou suspeita porque eu amo a Europa, né? Então, se me jogasse na Europa... Um lugar que hoje, se virasse para você e falasse assim, você vai ser teletransportado agora para esse lugar da Europa para que você passasse uma semana tirando umas férias. Costa Amalfitana. Costa Amalfitana. Nossa, Capri, Costa Amalfitana. A gente pode teletransportar não pode. agora? Eu tentei, o Tito tentou ele agora, mas não conseguiu. Mas, nossa, Capri, Costa Amalfitana, imagina. Nossa, realmente. Vou até voltar ao assunto aqui, porque eu queria que você se definisse em uma palavra. Determinada. Determinada. Como profissional ou como pessoal? Como pessoa e como profissional. Legal. E mais uma pergunta agora que é do nosso bloco de 2026, que é uma frase que consiga tornar, ou que ela rege a sua vida, ou que essa frase seja muito importante, que ela norteia os seus princípios. Eu acho que por eu ser determinada e não desistir fácil das coisas, eu acho que água mole, pedra dura, tanto bate até que legal. Maneiro, determinação mesmo. Isso é de advogado? Não, eu acho que tanto na minha profissão como pessoalmente, né, falando, eu acho que eu não venho... Meu pai era advogado e faleceu em 2014, Sinto então muito. Depois de tudo isso, eu nunca tive uma vida assim fácil, por ser filha de advogado, teve escritório montado, isso e aquilo. Então, tudo que eu construí até hoje foi com a minha determinação, foi batendo ali, né, no água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Entendi. E caminho com isso junto com a LGPD, né, porque muitos não acreditam e a gente está aí com a empresa, com o grupo, batendo e até uma hora que vai entrar e as pessoas vão realmente se conscientizar em relação a essa questão. Vão dar valor a isso, porque vai começar a ser cobrado isso da forma, né, profissional, né? Enquanto as pessoas estão brincando, achando que não vai ser cobrado, a hora que começar a vir multa, começar a vir processo, as pessoas vão começar realmente a dar valor, né? Tá melhorando. Tá, né? O ano de 2025 e começamos Você bem falou que as pessoas acham sempre que é muito fácil, né? Porque já teve... A família já tinha escritório e tal, mas ninguém sabe da nossa jornada a não ser a gente mesmo. Exatamente. Não é? Porque o passo do outro parece mais fácil que não teve aquele tropeço. A pessoa acha que foi fácil para ele chegar até ali. O meu é mais difícil porque eu vejo o meu tropeço do dia a dia.
Agora, quando você vê a pessoa, você não sabe quanto que ela passa, qual foi a dificuldade. Eu tenho certeza que, independente de ter um pai advogado, você passou pelos seus dilemas, passou pelas suas dificuldades, até chegar agora a ser um especialista nessa área. Exatamente, né? Exatamente. As pessoas não veem o corre, né? Sim. Não. Hoje em dia, nessa digitalização total, a gente aparece ali no Instagram, Sim. linda Aparece com fotinho da Costa Malfitana. linda e bela. Viajando. Viajando, tá rica. Isso daí não precisa de mais nada, não. E é isso. E aí, Marcelo, vamos lá. Acabou o momento pessoal. Vamos pra polêmica agora. Vamos pra sua polêmica. Agora eu vou deixar nas suas mãos. Na verdade, são várias polêmicas. Agora o programa tá nas suas mãos, Marcelo. Eu não vou nem falar, então. Vai lá. Vamos lá. Não, a gente está falando desde o começo, né, sobre a entrada dos dados sensíveis, os dados não sensíveis. Mas para esses dados chegarem até, né, o condomínio ou a empresa, passa por algumas empresas ou por alguns sistemas, né? Exemplos, portaria remota, câmeras colaborativas, circuito interno, CFTV, né? Então, assim, são várias coisas que acontecem para chegar a esses dados. Eu vou te fazer uma pergunta. Câmera com áudio dentro de uma administração. Você é a favor ou contra? Marcelo, eu sou contra. Contra. Por quê? Eu sou contra porque fere muito a privacidade de quem está trabalhando ali. Que a pessoa que está trabalhando ali, ela não está focada, deveria estar focada 100% no trabalho. Mas tem ali aquele momento que a pessoa vai conversar com a outra, de repente uma confidência está trocando ali com a colega de trabalho. E assim, eu não vejo a necessidade nem a finalidade de ter um áudio. Ali já baixa a câmera. O síndico consegue monitorar se a pessoa está trabalhando ou não através da câmera. Não precisa áudio para isso. Então, mas 100% das vezes que o síndico coloca a câmera com áudio, inclusive assim, a gente coloca esse local está sendo monitorado e com áudio e vídeo. Na verdade, é para a proteção do próprio funcionário que está ali dentro, porque eu já tenho vários casos de moradores entrarem dentro da administração, quebrar, pegar as coisas lá dentro, ameaçar de morte síndico ou um gerente condominial, alguma coisa assim. Então, assim, normalmente, alguns condomínios nossos a gente coloca de vídeo e de áudio, mas para a proteção dos profissionais que estão ali. Eu mesmo, num condomínio nosso, graças ao monitoramento de áudio e vídeo, a gente entrou com 3 processos contra 3 moradores por ameaça de morte ao nosso síndico preposto. Então, assim, a polêmica entra nessa. Sim, não, eu Nesse entendo ponto, completamente. Você ainda contra? Eu entendo completamente, mas tudo tem que saber da forma que é feito. Sim. Né? Você falou que tem ali a placa, mas foi informado, você pegou o consentimento de cada pessoa que está ali dentro da administração, que está sendo filmado e que está sendo gravado ali? Não pegou porque já existia, já tinha alguns casos assim, já existe. Então, vai sendo mudado os funcionários, as pessoas já entram já sabendo desse monitoramento. Por que eu estou te perguntando isso? Porque isso pode ser um passivo trabalhista para você depois. Sim. Entendeu? Veio e a mesma soluções. coisa, né? Sim. Veio dar soluções. Por que não pensa-se numa forma de ativar o microfone e a captação de áudio no momento só do atendimento? Fica desativado, tem 2 pessoas trabalhando aqui, vou fazer um atendimento a uma pessoa que chega, ativa a câmera, ativa o áudio da câmera. Pode ser, de repente. Resolve o problema. É uma das formas. Como o exemplo que ele deu, por exemplo, eu já passei por isso, tá? Sim. De um morador entrar com uma faca dentro da administração. Não, tudo bem, mas no momento que uma pessoa entra e eu ativo o áudio, vai resolver o seu problema de 2 pessoas estarem trabalhando juntas e confidenciar, não sei o que ela resolve essa proteção dessa intimidade e ao mesmo tempo resolve o problema que ele tem de um terceiro entrar e agredir ou fazer alguma coisa, né? Poderia ter um botãozinho. Continuando. Você quer que eu desenvolva esse sistema para você? Sistema Pode deixar. É tipo um botão do pânico, né? Podia ser até automático. Podia ser um sensor de presença. E quando uma pessoa entrasse pela porta, automaticamente ativava o sistema de áudio. Ou de repente não acha um botão mesmo que ligasse na hora que tivesse. Tá sendo ameaçado. Quero participar dessa patente. Não é? Eu dei ideia. Eu acho claro que vai, o advogado mas a doutora Isabela fez uma pergunta. Você pegou a autorização das pessoas, dos condôminos? Então, no caso das câmaras colaborativas, que além de pegar os visitantes e pegar as pessoas que estão passando no meio da rua, e também nas faciais, os visitantes entrando, a gente não consegue pegar autorização naquele momento
Você também que acha que nesse ponto também existe uma invasão, alguma coisa assim? Existe uma total invasão de privacidade, ao meu ver, tá, Marcelo? Eu até, firmando esse posicionamento, eu posso estar indo até contra a muitas pessoas que não têm esse tipo de pensamento. Sim. Mas Eu é não acho aquilo, que seja né? um problema, não. Eu que é o acho ponto que de vista. Cada um tem o seu ponto Assim, de eu vista. particularmente eu não tenho problema nenhum, porque como eu não faço nada, assim, eu sempre falo que a lei foi feita para quem descumpre. Mas eu confesso para você, eu me sinto invadida, entendeu? Mas eu já não me sinto. Assim, eu me sinto invadida. Parece que você está todo tempo num Big Brother ali. É a mesma coisa. A câmera do elevador é necessária? Claro, é super necessária. Sim. Acontece 50 mil coisas, até mesmo por questão da finalidade de segurança, né? Sim. A lei, ela não barra, ela veio ali para alinhar processos. Se você tem uma finalidade e enquadra ali dentro da base legal da lei, você pode fazer aquela coleta. Mas um áudio dentro do elevador, por exemplo, eu já acho excessivo demais. Mas você não acha que daqui... Hoje a gente está falando de uma globalização de inteligência artificial. Você não acha que daqui a 5 anos as câmeras, todas elas vão ter reconhecimento facial, saber quem é você, na hora que você passou na rua, o áudio, tudo? Eu acho que isso aí é um caminho sem volta. Eu também acho que é um caminho sem volta. Por isso, assim, eu já estou me preparando psicologicamente, porque eu acho que esse Big Brother vai ser daqui para frente, só daqui para pior. A gente hoje reclama que a gente entrou no elevador que não tem um áudio. Ah, mas você entrou ali. Mas também, será que se você estivesse passando na rua, naquele momento, que de repente alguém estivesse te sequestrando, e aquela câmera está te ajudando ali, de repente, códigos, como existe hoje algumas câmeras até de proteção residencial, com os policiais. E você fala aquela palavra-chave que a própria empresa já entende que você está acontecendo alguma coisa contigo e consegue te libertar. Então, assim, eu acredito que seja uma faca de 2 gumes. Eu acho que tudo você tem que botar na balança, né? Sim. A questão toda é saber como esses dados estão sendo tratados, Sim. né? Porque a coleta está sendo de forma desenfreada. Sim. Ajuda, a inteligência artificial veio aí para ficar. Sim. E daí a gente não tem lei no Brasil tratando de inteligência artificial. Não tem. E essa coleta já está sendo onde qualquer um pega aqui o telefone, bota a tua foto e faz um vídeo. Para onde está indo isso? Sabe? O que vão fazer com isso? Você tem que pensar 2 formas. Uma coisa é um setor específico coletar essas informações. Sim. Por exemplo, no meu condomínio é condomínio de casa, é todo monitorado por câmera, toda a redondeza. Dentro da minha casa tem câmera dentro da minha casa e tem câmera no meu quintal. Eu não me sinto invadido em hora nenhuma. A minha esposa acha que tem um excesso de câmera ali e não tinha necessidade na rua toda ter. Cada um tem um ponto de vista muito específico. Sim. Agora, a inteligência artificial, daqui para frente, o que ela vai fazer, realmente a gente não tem limite. Mas que a privacidade, como ela disse, para algumas pessoas se sente ferida, é porque, vamos voltar ao mesmo assunto do carro, tá? Sim. Digamos que alguém consiga hackear aquele sistema de câmera, aquelas informações, e consiga saber que todos os dias você sai tal hora e vai até tal lugar para poder andar. Porque a pessoa hackeou e aquele bandido vendeu aquela informação e aí você vai ser sequestrado porque todo dia você sai para passear com o cachorro tal hora. Sim. Então, assim, tem que ter um dado e uma proteção a esse sistema aí que você está falando, o dobro das informações sensíveis. Porque é bem pior saber a sua rotina. Né? Então, eu sou a favor dos dois. Eu não queria ser, não, mas sou a favor dos dois. Eu acho que não me fere, mas é importante. É você colocar na balança, né? Depende do local, depende do tipo de condomínio. Eu acho que, assim, são estudos, né? Na verdade, eu adoraria chegar no elevador a gente está no embrião. E o chat GPT falar comigo, oi Wesley, como vai o seu dia? Isso é maneiro. Quer escutar alguma música? Eu adoraria. Entrar no elevador e ele já falar comigo já, eu confidenciar algum problema, querer xingar alguém, na hora eu já xingo pra ele já. E aí, Marcelo, mais alguma pergunta polêmica? Não, só isso mesmo. Tem certeza? Só certeza. Acho que o LGPD, né? Mas você acha que funciona, doutora? Essas câmeras colaborativas? Acha que... Não, esquecendo agora de drama e que realmente é um problema, você acha que a funcionalidade dela, pro que ela foi proposta, que é fazer um cinturão, porque a Gabriel já teve com a gente, outras empresas também, é um cinturão de segurança, de forma que eles consigam rastrear um crime e saber para onde aquele meliante foi, para onde que ele está escondido, aonde que foi roubado seu carro, para onde seu carro passou. Acha que isso tem uma função só preventiva ou investigativa? Ou acha que nenhuma das duas? Desculpa.
acabar de contextualizar, para dar tempo de você pensar numa Aham. resposta. Já tivemos pessoas aqui que falaram assim, ó, preventiva nenhuma, que bandido não quer nem saber. Teve pessoas que falaram aqui, ó, não tem preventivo, que a pessoa vai olhar uma câmera e vai ficar com medo de roubar porque ele sabe que está sendo filmado. Aí tem pessoa que fala assim, ó, não, investigativo é legal, porque aí a pessoa consegue traçar um panorama do como que tá reagindo, como tá acontecendo. Para onde está? Para onde está indo, no seu ponto de vista. Eu acho que preventiva depende, né? Porque, por exemplo, eu já presenciei na Barra da Tijuca, eu moro na Barra da Tijuca, vive tendo arrastões hoje em dia na Barra da E Tijuca. cheio de câmera. E cheio de câmeras. Onde eu já presenciei dentro do meu carro o bandido botando toalha em cima das câmeras que estão na Olha rua só. para poder estar ali atuando. É realmente uma decisão bem simples, né? Então, assim, Uma por toalha, trás, acabou. você vai por trás da câmera, não te vê, bota a toalha e acabou. Cadê a prevenção? Eu acho aí? melhor a gente cortar isso para as outras pessoas Né? não fazerem. Acho melhor. Mas então, preventiva acha que não tem. Sabe, depende de cada situação. Vai depender. Investigativa. A investigativa, eu acho que sim. Eu acho que tem esse lado positivo de você conseguir investigar ali o que está acontecendo, ser mais fácil de localização daquele bandido, de tal situação, mas tem que ser parado na mão certa, né? Porque também não adianta você ter aquele ouro ali na mão e tá fazendo o que com aquilo, né? Será que está fazendo realmente a investigação ou está indo para um outro lado? Entendi. Antes da gente finalizar, primeiro eu queria agradecer a sua presença. Foi maravilhoso ter você aqui. Você não tem aparência de ser mentira, não tem. Se as pessoas de casa acham que ela pode falar com ela tranquilamente que ela não é. Inclusive, eu queria deixar aqui na descrição desse vídeo os contatos da sua empresa, para que caso as pessoas tenham dúvidas e queiram tirar essas dúvidas, eles possam entrar em contato. Tá permitido? Sim, claro. Porque é LGPD, né? Eu tenho que falar com ela, tenho que perguntar aqui. Claro, tá consentido. Já consentido. me alinhando já o processo. Então, vamos fazer isso. Muito obrigado pela sua presença e é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigado, doutora. Eu que agradeço, né, ter participado aqui desse bate-papo incrível. E assunto que a gente fica falando e o tempo passa. Sim. E vem surgindo dúvidas e é realmente do nosso dia a dia. Sim. Então, o alerta que eu deixo é que realmente as pessoas têm que se atentar e cuidar dos seus dados. E o condomínio não é diferente, né? E o síndico, como responsável e legal de todas aquelas pessoas que entram e saem das pessoas que moram, tem que se atentar em dobro em relação a isso. Olhando para qualquer uma das duas câmeras agora é o seu momento de você deixar um recado da sua empresa, o que a sua empresa pode fazer para ajudar síndicos, empresários, qualquer tipo de pessoa que busque um controle maior sobre esse tipo de assunto ou que realmente busque um serviço que você possa oferecer. Então, fique à vontade, olhe para a câmera e tenha seu minutinho de comunicar com o público. A Condoprivacy, ela está aqui para poder ajudar os síndicos e também as empresas a estarem adequados à Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei federal com princípio constitucional e é obrigatória. Não pode pensar que é uma opção, é uma obrigação estar adequado. Então, aproveite 2026 para poder começar o ano aí adequado à LGPD, conforme dita a lei. Só temos pessoas aqui que sabem muito falar na câmera, né? Top. Eu vou abandonar minha cadeira e vou botar ela pra sentar aqui e fazer a entrevista a partir de hoje. Muito obrigado, Isabela. doutora. Foi um prazer tê-la aqui novamente. Novamente, que eu digo, agradecendo novamente. Foi muito legal e, assim, conversar sobre um assunto que realmente... Passar aqui 2 horas falando sobre esse assunto. Tem assunto. Sim. E a gente foi mais superficial, porque se a gente aprofundar muito agora... O público de casa também não vai entender tantas minúcias e tantas obrigações. Então a gente tentou ser um pouco mais leve nisso, para que as pessoas tenham conhecimento e, se caso se interessarem, busquem vocês para maiores informações. Sim, tá estaremos lá aguardando. Então tá bom. Muito Obrigada. obrigado, Marcelo. Alguma finalização? Não, só agradecer mesmo. Agradecer a doutora, né, pela presença. A gente já tinha marcado, né? Foi. Lembrando o pessoal fazer o quê? Se inscrever, compartilhar e curtir. Eu vou pedir para a doutora fazer. Doutora, peça para o pessoal. Porque de repente a gente pede, às vezes, a a pessoa. doutora pedindo, vocês vão respeitar. Vai, pede para seguir o nosso canal. Escreva, compartilhe e curtam, tá? Olha, Muito obrigado. muito obrigado, pessoal. Um abraço e tchau, mundo condominial. Tchau, Até a até a próxima. Tchau. Tchau.